Nos versos 21 e 22, o Senhor Jesus coloca uma condição que é, de certa maneira, inalcançável ao homem. Jesus diz àquele jovem, um homem de posição, um jovem rico, diz assim: se você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Não é a primeira vez que Jesus fala sobre esse assunto. Em Mateus 6, por exemplo, verso 19, ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Em Lucas 12, 33, Jesus também diz: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. E ainda em 1 Timóteo 6,19, que acumulem para si mesmo tesouros, e aqui falando de tesouros celestiais, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Nós temos um exemplo de duas pessoas em um mesmo momento que conheciam este ensinamento de Jesus. Um obedeceu, vendeu uma propriedade, colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos para atender aos que tinham necessidade. Barnabé. Nós temos um outro casal que também conhecia o ensinamento de Jesus. Vendeu uma propriedade, mas não colocou uma porção de dinheiro aos pés dos apóstolos, mas não o coração. Muitas vezes a gente lê esse texto e enfatiza, os nossos olhos batem na expressão: se queres ser perfeito. Mas aqui não é a chave do versículo. A chave do versículo é: segue-me. O reverendo Gilmário já mencionou agora há pouco. E um jovem rico, um jovem que não tinha necessidades financeiras, um homem de posição, significa que ele era reconhecido na sua sociedade como alguém próspero, como alguém respeitável. E é interessante que quando ele diz que conseguia guardar exteriormente os mandamentos, Jesus não o contradiz. Mas, quando Jesus faz a exigência de amar a Deus sobre todas as coisas, sem mencionar, também foi lembrado aqui pelo reverendo Gilmário, que Jesus cobra que ele ame a Deus mais do que as suas riquezas, sem exigir isso dele diretamente, ele se retira triste. O que esse jovem tinha a ganhar se amasse a Deus sobre todas as coisas? O que ele ganharia se tornasse um discípulo de Jesus? Ele seria um jovem bem-aventurado, um jovem feliz. A palavra no Novo Testamento, em Mateus 5, nas bem-aventuranças, significa alguém plenamente realizado. Alguém semelhante ao salmista no Salmo 23, verso 1: tendo o Senhor como meu pastor, o meu coração não ansiará, não arderá de desejos por mais nada. Jesus ensina aqui que se aquele jovem quisesse de fato herdar a vida eterna, quisesse ser verdadeiramente feliz, tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. E o que ele ganharia com isso? Mesmo que, e pode acontecer, e já aconteceu ao longo da história, de pessoas que amaram a Deus e por isso perderam tudo mais que possuíam aqui, presos, escravizados, alguns mortos até. O que ele tinha a ganhar? A primeira coisa, aquilo que ele dizia almejar: vida eterna. Esta seria a primeira recompensa. Em Marcos 8, 35, 36, irmãos, por gentileza, abram a palavra do Senhor. Em Marcos 8, 35, 36, o Senhor Jesus fala sobre a primeira recompensa para aqueles que aceitam a condição de discipulado, que é amá-lo mais do que a qualquer outra coisa. O Senhor diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse é o jovem rico. Amou a sua fortuna e a sua alma. Quem abre mão de sua vida, dos seus projetos pessoais, por causa do amor ao Senhor Jesus, por causa do Evangelho do Senhor Jesus, do convite para o discipulado feito aqui em Mateus pelo Senhor Jesus, faz o maior de todos os investimentos, melhor do que Bitcoin,
melhor do que investir nas ações da Petrobras, ou seja lá o que for, melhor do que ser sócio do Elon Musk, é recompensado com a vida eterna. Renunciar ao pecado, como foi mencionado na conclusão do pastor Gelmário, seguir a Cristo, para muitos, para o mundo, é perder a vida, é deixar de aproveitar a vida. Mas a visão de Deus é uma renúncia recompensada maravilhosamente, porque você ganha a salvação eterna. E é só isso, pastor? Não, tem mais. Tem mais. A segunda recompensa é riqueza eterna. O discípulo de Cristo, aquele que atende ao chamado deixa tudo e segue-me, é recompensado com tesouros celestiais. A salvação eterna, a salvação da alma, vale mais do que ajuntar tesouros e riquezas nesta vida, porque nenhuma fortuna do mundo será capaz de pagar o preço do resgate de uma alma. Alguns dias atrás, na nossa congregação, lá na expansão, eu mencionei justamente isso. Um homem muito rico, dono de uma empresa multimilionária, na verdade bilionária. E esse homem teve um câncer de pâncreas. E toda a sua riqueza e todos os recursos do mundo foram insuficientes para preservar a sua vida. Criou uma empresa que produz celulares, tablets, celulares mais cobiçados pela maioria das pessoas. Uma grande riqueza. Mas eu tenho certeza que ele daria tudo o que possuía para ser curado daquele câncer. E isso ainda não era o mais importante. Tinha uma coisa ainda mais importante: a salvação da sua alma. E esse jovem rico amou as suas propriedades. E nem era tanta propriedade assim quanto a do Steve Jobs. Perdeu-se, porque não aceitou a condição de tornar-se discípulo de Jesus. Mas quem se torna discípulo do Senhor se torna uma pessoa rica, infinitamente rica, porque rico de verdade não é quem possui dinheiro, mas aquele que tem as recompensas celestes, aquele que tem o tesouro no lugar onde o governo não cobra imposto, que tem o seu tesouro onde ladrão não chega, onde as coisas não perdem o brilho e nem se desgastam. No mundo por vir, a vida eterna, como Jesus lembra em Marcos 10, 30. E o verdadeiro discípulo de Jesus jamais perderá esse tesouro. É só isso, pastor? Não, tem mais. Se já não for suficiente vida eterna, riqueza eterna, tem mais. Reconhecimento que vale pela eternidade. Talvez você que está em casa, os irmãos que estão aqui, já tenham passado pela experiência de ir conversar com alguém e a pessoa não te reconhecer. É constrangedor, muito constrangedor. Também talvez já tenha passado pela experiência de uma pessoa vir conversar contigo e você não reconhecer. Muito provavelmente o presbítero Jorge passa muito por isso, porque por estar numa escola, passa muita gente ali. Reverendo Gelmário, a mesma coisa, também já passei muito por isso. Mas é muito constrangedor quando você vai falar para alguém, aquela pessoa olha para você e quem é você mesmo? Já aconteceu? É ruim. É ruim. Mas a terceira recompensa que é mencionada pela palavra é honra eterna. Aquele que se torna discípulo do Senhor é conhecido pelo Senhor. Vamos ver Marcos 8:38. Por gentileza, abra sua Bíblia em Marcos 8:38. Veja só quantas coisas maravilhosas aquele jovem que amava o mundo, que amava os tesouros do mundo, que amava a riqueza deste mundo perdeu. Ele perdeu vida eterna, ele deixou de receber riqueza eterna e reconhecimento por toda a eternidade. Marcos 8:38. Vamos ler juntos? Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Veja que coisa impressionante. O Filho do Homem olhar para você e dizer: eu te conheço, este é meu. Mas que coisa absurda e doída o Senhor dizer: nunca vos conheci. Aquele jovem se envergonhou, ou não aceitou, ou não admitiu que as palavras de Jesus eram verdadeiras. O verdadeiro discípulo, o que ouve o deixa tudo e segue-me,
é aquele que não se envergonha de Jesus. É aquele que não se envergonha das palavras de Jesus. E a promessa é que aquele que não se envergonhar de Cristo, de ser um discípulo de Cristo, nesta vida será reconhecido, valorizado e recompensado por Jesus em sua segunda vinda e por toda a eternidade. Olha o que aquele jovem que tinha tudo aos olhos do mundo deixou de receber. Então é melhor assumir um compromisso com Cristo agora, mesmo que signifique desprezo pelo mundo, talvez até dificuldades familiares, mas é melhor assumir um compromisso com Cristo agora, para não ser desonrado, rejeitado pelo Senhor Jesus diante de Deus no dia final. Quem honra a Cristo agora, quem ouve o chamado de Cristo e se torna seu discípulo agora, será honrado e será reconhecido por Cristo em toda a eternidade. E ouvirá as palavras pelas quais todo crente anseia. Ouvir do Senhor aquela frase maravilhosa dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você imaginou que alegria? Aquele jovem rico, que se esforçava por guardar a segunda tábua da lei, os 6 mandamentos que são mencionados por Jesus aqui, ele não teria o prazer, o privilégio e o deleite de ouvir estas palavras. E é isso que se espera de você, cristão, de nós, cristãos, que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus, que a gente atenda a esse chamado de Jesus para: não ame o mundo nem as riquezas do mundo, porque quem ama o mundo e as riquezas do mundo, o amor do Pai não está nele. E ser discípulo de Jesus é o mais fascinante projeto de vida que alguém pode ter. E é aquele que vai gerar maior satisfação e felicidade. Ser discípulo de Jesus é embarcar, querido, numa jornada santa, onde a gente vai sendo transformado à semelhança, à imagem daquele que nos comprou, que nos salvou, a imagem de Cristo. Aquele jovem, tristemente, por causa do seu coração que tinha um amor deturpado pela criação e não pelo Criador, perdeu o privilégio de gozar do amor do Criador por sua criação. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe a amá-lo sobre todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a compreender que mesmo que tenhamos que abrir mão de coisas que nós amamos, e que talvez a gente tenha se esforçado muito e muito e muito por conseguir, e que talvez as pessoas não entendam quando a gente renunciar a essas coisas, que o Senhor nos ajude, para que nós possamos usufruir das recompensas de uma decisão consciente, de uma decisão pessoal, de uma decisão irrevogável de negar-nos a nós mesmos e seguirmos a Jesus, porque isso traz recompensas. Vamos lembrar? A primeira delas, vida eterna. Maravilha? Vida eterna. Segunda recompensa, riqueza eterna. Terceira recompensa, reconhecimento para toda a eternidade. E é tão simples, como já foi mencionado no começo e não custa lembrar. Você não precisa fazer peregrinações. Você não precisa fazer promessas. Não precisa fazer sacrifícios. Não como o mundo faz. Você precisa apenas ouvir a voz do Senhor, que suave, doce, mas irrevogavelmente diz: segue-me.